Fala galera vascaína, Nabilus na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. O Vasco vai jogar contra o Curitiba no dia 1º de abril e vamos falar a respeito desse confronto, o que esperar desse confronto. Sabemos que o Curitiba está em 7º lugar na tabela do Brasileirão e o Vasco está em 9º lugar. Curitiba com 13 pontos e o Vasco com 11. Tudo para ser um grande clássico, ambos querendo ganhar, porque os 3 pontinhos vai fazer a diferença. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai a 14 pontos, passando assim o Curitiba, entre outros times, e temos que torcer também aí por alguns confrontos para perder e o Vasco se manter lá em cima lá. O Vasco de repente vai a 7º lugar, depois eu trago para vocês direitinho a tabela do Brasileirão, para a gente ficar ciente do que irá acontecer caso o Vasco venha sair, né, com uma vitória. E vamos entender também qual vai ser o time titular. Marino, Inestrosa e Alisson estão brigando pela posição, porque o Andrés Gomes não irá participar, porque está suspenso, se eu não me engano, pelo 3º cartão amarelo. Então, ele não irá participar, independente, né, que ele chegue ou não da seleção lá da Colômbia para poder estar, ele não irá participar. Então, é bem capaz dele nem, né, se apressar para poder vir embora, porque ele sabe que ele não vai poder estar entrando em campo. Já o Puma Rodrigues, entre outros jogadores, estará presente, né? Tentará chegar para poder estar participando aí desse confronto que é muito importante para nós vascaínos. O Renato Gaúcho já deixou muito bem claro que irá, né, com força total para poder ir para cima do Curitiba. Então, cara, vou estar passando para vocês aqui a escalação, não. Vou estar passando para vocês aqui a agenda do Vasco da Gama, que, porra, cara, tá puxado, hein, galera? Vou te falar não, hein? O negócio tá estreito e a gente vai precisar mesmo aí de uns 2 times. Então vamos lá para vocês ficarem cientes aqui da agenda do Vasco da Gama para 2026, principalmente agora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro aí, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, né? Então vamos lá, dia 1º de abril, Coritiba e Vasco da Gama, 8h30, né? Dia 7, dia 4, quer dizer, dia 4, Vasco e Botafogo às 9 horas da noite. Dia 7, Barracas Central e Vasco às 7 da noite. Dia 12 de abril, Remo e Vasco. Dia 14 de abril, Vasco e Audax Italiano pela Sul-Americana. Dia 19 de abril, Vasco e São Paulo, aqui em casa, em São Januário. Dia 26 do 4, Corinthians, né, e Vasco. Dia 30 de abril, Vasco e Olímpia, né, que é Sul-Americana. E dia 5 do 5, Flamengo e Vasco no Maracanã. Então você vê aí que a agenda do Vasco está apertadíssima, mas não é só o Vasco, né, galera? Todo mundo, né, que está participando aí dessas 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, estão com agendas apertadíssimas. É por isso que eu falei, quero ver se o Mirassol agora realmente é o Mirassol, né, filho? Porque agora ele vai estar em 3 competições junto com os demais clubes da Série A. Então, o Mirassol está na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. E aí agora a gente sente a necessidade de ter pelo menos 2 times qualificados. Quando eu falo 2 times qualificados é porque quem entra no segundo tempo, né, no lugar do titular, ele tem que fazer valer. Muitas das vezes o jogador que está no banco, ele não é um reserva, ele é um titular de luxo. Porque quando ele entra para elevar o time, ele entra para poder refrigerar e dar trabalho ao time adversário. Então, eu não consigo ver o reserva como um reserva, e sim como um titular, né, um banco de reserva de luxo. E para isso, o Vasco já falou que vai a campo para poder buscar jogadores, né, no meio do ano, aí, na paralisação da Copa do Mundo, para buscar jogadores para poder estar fazendo a diferença na hora que o Renato Gaúcho precisar fazer essas trocas no segundo tempo. Ultimamente, o Renato Gaúcho tem feito um bom trabalho, né, principalmente, né, na parte de substituições e orientações na beira do campo. Os jogadores, né, têm demonstrado e têm refletido esse bom trabalho do técnico Renato Gaúcho. Agora, vamos para o confronto contra o Curitiba e ver, né, como é que vai ficar a situação. Apesar de o clima com a torcida estar lá pesado, mas dentro de campo o Curitiba já mostrou que veio para poder estar brigando na parte de cima da tabela. E o Vasco está em 9º lugar, também já demonstrou que está a fim de estar brigando. Então vai ser um jogão de bola. Vamos ficar na torcida porque o Vasco precisa do nosso apoio, galera. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu, galera!